Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer. Estamos com a meta aí de bater 90 mil inscritos, conto com a colaboração de todos, que hoje é dia 25 de julho, dia do confronto de ida da semifinal da Copa do Brasil, Corinthians e São Paulo, clássico majestoso lá na Neoquímica Arena. Então, rapaziada, é o dia que você já acorda pensando no jogo. Já fui dormir ontem, obviamente, pensando no jogo. Não existe outro assunto a não ser Corinthians e São Paulo, tá? É o assunto da semana, é o assunto do momento, é tudo que o torcedor corintiano pensa, tá? E que a gente, obviamente, espera uma vitória na noite de hoje em casa para sair na frente aí nesse confronto da semifinal. Vamos falar bastante dessa partida, tá? O John vai para a Neoquímica Arena hoje, então me acompanhem aí pelas redes sociais, tem todos os links aqui na descrição, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter. Me acompanhem, me sigam lá e vamos para cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, o jogo começa aí 9h30 da noite, tá? Corinthians e São Paulo, lá na Neoquímica Arena. Além da questão da semifinal da Copa do Brasil, que já é um jogo extremamente importante por si só, além de ser um clássico, temos o tabu dentro da Neoquímica Arena. Já são 16 partidas entre Corinthians e São Paulo, que o São Paulo não conseguiu vencer o Corinthians ainda dentro da Arena. Só que hoje, um empate para o Corinthians não é tão vantajoso, tá? Não é tão vantajoso. O Corinthians precisa se impor dentro de casa e fazer o resultado. Isso vai dar muita força pra gente dentro da temporada, tá? Só que é o que eu sempre falo. Tudo que a gente comenta é teoria, tá? Principalmente antes da partida. Tudo é teoria. O que vale é a partir do momento que o árbitro apita. São 11 contra 11 dentro de campo. E aí, hoje, mais 45 mil pessoas empurrando o time. Apoiando, tá? O clima hoje na arena vai estar, extremamente de pressão para o São Paulo e de apoio para o Corinthians, tá? Que é a parte da torcida e, modéstia à parte, a nossa torcida sempre comparece, sempre faz o que é a função da torcida, tá? Sempre apoiamos e a gente espera entrega, raça, vontade dentro de campo, tá? É o mínimo que a gente espera da equipe do Corinthians. Bom, a transmissão da partida é só na TV fechada, tá? Sport TV e Premier, ou pelo Amazon Prime, tá? Quem tem aí a assinatura do Amazon também vai acompanhar o jogo entre Corinthians e São Paulo. A arbitragem fica por conta do Wilton Pereira Sampaio, que eu tenho medo, tá? Tenho medo por conta dessa arbitragem aí, mas não tem muito que possa ser feito. E a provável escalação do Corinthians é a seguinte: Cássio, Bruno Mendes, Gil, Murilo, os três zagueiros, Fagner e Fábio Santos, os alas, e aí começa o meio campo. Fausto Vera, Giuliano e Renato Augusto, e na frente Roger e Yuri. John, cadê o Matias Rojas? Nesse momento, o Matias Rojas é dúvida para o jogo contra o São Paulo, tá? Ele ainda sente muitas dores. Como eu disse ontem, que o Corinthians não iria divulgar os relacionados, não divulgou. Por quê? Porque existe essa dúvida sobre o Rojas. Vai ou não vai para o jogo? A gente vai saber 1 hora antes da partida, tá? Que é quando vai ser divulgada a escalação e os reservas. Aí a gente vai saber se o Rojas vai para o jogo ou não. Nesse momento, eu acho que ele não vai começar como titular, tá? Eu acho que o Luxemburgo vai manter a escalação com 3 zagueiros, tá? E aí os alas, Fábio Santos e Fagner, meio campo com Fausto, Giuliano e Renato, na frente Roger e Yuri, certo? Podemos, obviamente, ter uma variação, voltar para o esquema com 4 defensores, tá? Coloca mais um meia atacante, pode ser a entrada aí do Wesley, do Adson. Temos outras opções, o próprio Barleta, que a gente sempre cita aqui, mas por exemplo, o Barleta não vem entrando nem contra o Bahia, nem contra o Universitário. Vai jogar hoje contra o São Paulo? Não vai. Não vai, tá? São outras opções aí que o Luxemburgo tem a prioridade, mas
eu quero saber, rapaziada, qual que é o seu sentimento hoje como torcedor? Como que você acordou? Qual que é a sua expectativa aí pro jogo entre Corinthians e São Paulo? A minha é positiva, tá? A minha é positiva. De que vai ser um jogo de muita luta, muita disputa, só que o Corinthians vai sobressair, tá? É o meu sentimento. E estarei lá para apoiar do início ao fim. Estarei lá na Neoquímica Arena para acompanhar o jogo aí entre Corinthians e São Paulo. E já pergunto para vocês também, qual que é o palpite para a partida de hoje entre Corinthians e São Paulo no Clássico Majestoso, rapaziada? Bom, agora tivemos mais alguns capítulos da treta, da polêmica entre Fagner e o Sheik, tá? Para quem não viu, o Sheik comentou sobre as atuações do Gil. Falou, ó, o Gil hoje é um baita zagueiro? Não sei. Ele foi um baita zagueiro? Com certeza. Tá? Falou sobre o nível de atuação do Gil, que o Gil não vem bem e tudo mais, beleza. O Fagner foi e respondeu, falou, ó, belo exemplo, o Sheik era dentro e fora de campo para falar de alguém como o Gil. E o Cássio também postou uma indireta pro Sheik. E aí o meu pensamento é, hoje a gente tem uma semifinal de Copa do Brasil contra um rival, um clássico, um jogo extremamente importante, e os jogadores experientes do nosso time, que deveriam chamar o grupo para se fechar, para concentrar, para pensar no jogo, estão de picuinha com um ex-jogador do clube. O Cássio falou sobre a amizade, que a amizade deles com o Sheik não é a mesma. Pô, meu Deus do céu, cara. Foca no jogo, concentra. E aí, obviamente, o Sheik, depois de ver isso, respondeu, tá? Falou o seguinte: foi uma baita surpresa a sua mensagem, falando pro Fagner, né? Você é um cara legal, até porque eu não falei nada de errado. Foi o que todo mundo está vendo. Inclusive, você é reserva do Corinthians. Você não consegue entregar o que entregava em 2017 e 2018. Hoje, você é reserva do Bruno, que nem da posição é, tá? Estão falando aí sobre as atuações do Fagner. Hoje ele é reserva do Bruno Mendes, que nem é um jogador da posição. Bruno Mendes é um zagueiro, tá? E aí ele falou, ó, estou falando do atleta. Você falou que eu não sou um bom exemplo. A minha vida sempre foi um livro aberto. Voltando para o esporte, o momento do Gil é um momento ruim. Eu fui contratado para falar a verdade. Não falei que o Gil é mau caráter. Então, Fagner, quando você for para a rede social, toma cuidado com o que você vai falar, porque nós estamos aqui trabalhando e a gente obrigatoriamente precisa levar a verdade para as pessoas. Pô, e aí, mais uma vez eu vou ter que concordar com o Sheik. Ele falou sobre a atuação do Gil. Atuação, que é ruim. Do Gil, do Fagner, do Fábio Santos, do Juliano, de diversos jogadores. Inclusive já falou do Yuri Alberto, falou do Luan e ninguém defendeu ninguém. Falou do Gil, meu Deus do céu. Mais uma vez eu coloco. Ele comentou sobre as atuações do Gil. Hora nenhuma falou que o Gil era descompromissado, que ele era mau caráter, que nada. Falou sobre o nível de atuação. O Fagner vem para defender. O Sheik vem e fala, tudo bem, Fagner, mas é a mesma situação sua. Você não é o mesmo cara de 2017, 2018. Não entrega a mesma coisa. Hoje, se comparar nível de atuação, tá muito parelho entre o Fagner e o Bruno Mendes, que nem é um jogador da posição. E, infelizmente, é verdade. Mas, para a panela que existe dentro do Corinthians, não pode falar. Não pode falar. Volto no ponto. Pô, será que eles estão realmente preocupados pro jogo contra o São Paulo? Ou estão preocupados em se defender? Só os jogadores da panela, tá? Isso é importante. Não é que o elenco tá fechado e que não pode... eles não aceitam críticas para os jogadores. Não. Para alguns. O Yuri Alberto vocês podem falar a semana inteira. Ninguém vai abrir a boca. Ninguém vai abrir a boca. Agora o Gil não. O Gil não pode falar. Tá? Então tivemos aí mais uma resposta do Sheik, tá? De forma elegante, inclusive, tá? Foi bem direto na resposta. E aí eu quero saber o que o Fagner vai falar, tá? O que o Gil vai falar? O que eu espero que eles falem? Nada. O que eu espero que eles respondam?
dentro de campo. Tá? Tomara, a situação é tão bizarra que eu espero que eles usem isso como força para atuarem bem hoje. Tá? Hoje e na sequência da temporada. Usem isso como gás. Que isso sirva de motivação para eles. Tá? De verdade. Que isso sirva de motivação. Que eles ajudem o Corinthians a classificar na Copa do Brasil. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora rapidinho algumas novidades de mercado da bola. Ontem tivemos assim, o início de uma novela. Início. Mas, vou falar pra vocês, não deu tempo de passar nem o trailer. Nem o comercial, tal hora vai ter a novela. Nem o comercial passou. O Diego Munhoz, da ESPN da Argentina, disse que o Cavani queria retornar para a América do Sul e tinha alguns times brasileiros de olho, tá? Falaram do Boca Juniors e aí falaram que o Corinthians, acho que o Grêmio também estava de olho. De novo, a novela Cavani. Só que, como eu disse, não deu tempo, só passou o comercial, já acabou a novela e o Cavani fechou com o Boca Juniors da Argentina. Então não deu nem tempo de especular, e tanto que a diretoria do Corinthians disse que não tinha interesse, tá? Ontem à tarde mesmo, ontem no fim do dia, falou, não temos interesse, e aí já foi divulgado que o Cavani fechou com o Boca Juniors, tá? Foi assim, divulgaram ontem à tarde, no começo da tarde, né, sei lá, 2, 3 da tarde, no fim da tarde já tava fechado com o Boca, acabou, tá? Então, Cavani, Boca Juniors, não negocia com o Corinthians. Tá? Não existe negociação, não existe nada, segue a vida aí, vai jogar no Boca, tá? Até porque o Samir Carvalho ontem trouxe a informação sobre o Alan Rodrigues, tá? Que o Corinthians entrou em contato com o Rosário Central, lembrando que hoje é terça-feira, tá? Janela de transferências fecha segunda-feira que vem, então temos oficialmente uma semana. Corinthians entrou em contato com o Rosário Central e com os empresários do lateral esquerdo Alan Rodrigues, de 22 anos, paraguaio. E mais uma vez colocaram um valor de 2,5 milhões de euros. E a diretoria do Corinthians disse que não tem esse dinheiro. Pô, se você não tem um dinheiro, vai dar aí 12, 13 milhões de reais para contratar o Alan Rodrigues, você acha que a diretoria vai contratar o Cavani? Não vai. E aí, pra mim, é até difícil de falar, cara. Como que um clube do tamanho do Corinthians, que arrecada 800 milhões no ano, e a meta para esse ano é 1 bilhão de arrecadação, não tem 12, 13 milhões de reais para contratar o Alan Rodrigues? E aí o Corinthians vem buscando um investidor, um patrocinador, alguém para pagar esse dinheiro e o Corinthians pagar depois, ou seja, um empréstimo. E qual que é o problema? O Corinthians está com a fama de mal pagador no mundo da bola. Um clube que pega emprestado e não paga. E aí, por isso, existe a dificuldade de arrumar um investidor ou o dinheiro emprestado. Parabéns, Duílio. Parabéns. Você conseguiu fazer com que o Corinthians, tá? O Esporte Clube Corinthians Paulista, um time desse tamanho, dessa magnitude, não tenha dinheiro para contratar um lateral esquerdo do Rosário Central e nem a capacidade de conseguir o dinheiro emprestado no mercado pela fama que você construiu para o time. Pela fama. E aí, quem leva essa culpa? Eu? Você que está assistindo? É treinador? Ou é a nossa gestão, o nosso presidente? O Alessandro e o Duílio? De quem que é a culpa? Obviamente que a gente cobra aqui treinador. Continuo achando que o trabalho do Luxemburgo não é bom, tá? Continuo achando. Porém, o maior culpado de todos sempre vai ser o Duílio, que é quem toma as decisões. Que é quem vê o elenco do Corinthians, todo mundo já viu. Todo mundo já sabe as necessidades. Só que ele não tem capacidade de contratar os jogadores que a gente precisa, para as posições que a gente precisa, e passa esse tipo de vergonha. Pô, vai lá no Rosário Central consultar um lateral esquerdo, paraguaio de 22 anos, e fala, o Corinthians disse que não tem dinheiro, e tá correndo para ver se levanta essa quantia. Eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Comentem aí, por favor.
Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, o Corinthians fechou, né, a contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, deve ser anunciada aí até o fim dessa semana, e temos algumas atualizações sobre essa negociação. O Benfica pediu 1 milhão de euros, tá, para liberar o atleta por empréstimo, tá? Então meio com uma compensação financeira, não. Paga uma quantiazinha assim só para nós já liberar o cara, já vai pro seu time. Qual que é a principal questão? O Benfica deve dinheiro pro Corinthians pela contratação ainda do João Vitor. O que fez? Ó, beleza, Benfica, aceito. Então faz o seguinte, abate do valor que vocês têm para me pagar do João Vitor, tá? E aí a diretoria do Benfica gostou também da situação, tá? Que já deve um dinheiro aí pro Corinthians, o dinheiro diminuiu um pouco. Beleza, perfeito. E aí, seguimos com essa negociação, tá? O salário do Lucas Veríssimo vai ser aí de aproximadamente 800 mil reais. Então, a diretoria, basicamente, fez a troca do salário do Luan pelo salário do Veríssimo. Então, a saída do Luan pela entrada do Veríssimo, tá? No elenco. Manteve ali os valores, então não diminuiu a folha salarial nesse momento. Um ponto que me chama a atenção, tá? É que o empresário do Lucas Veríssimo se chama Paulo Pitombeira. Para quem não lembra, ele é o empresário do Roger Guedes, tá? Isso é importante. E digo mais, ele é empresário do Luan. Empresário do Luan. Se tem alguma coisa a ver ou não, não sei. Não temos como provar, tá? Mas, volta aquilo. O Corinthians só negocia com os mesmos empresários, tá? Isso que eu acho que o Lucas Veríssimo é um ótimo nome pro Corinthians, tá? Tirando a questão da lesão que ele teve no joelho, que é a minha principal dúvida, a nível de atuação, pelo que ele já mostrou, é um ótimo zagueiro. 28 anos, tá? Tem pelo menos aí mais 4 temporadas altíssimo nível, certo? E um ponto importante, tá? Tivemos uma atualização aí da negociação. O Corinthians não vai ter mais a obrigatoriedade de compra, tá? Isso foi negociado também nas últimas horas com o Benfica. Agora o Corinthians tem a preferência de compra do atleta em julho do ano que vem. Acabou o empréstimo, o Corinthians tem a preferência de compra e aí vai ter que negociar o valor com o Benfica, tá? Não foi fixado o preço, nada. E o Corinthians não é obrigado a comprar o atleta. A primeira ideia era uma obrigatoriedade de compra caso o Lucas Veríssimo batesse algumas metas, provavelmente jogos, tá? Ah, atuou mais de 30 jogos, aí tem que comprar, certo? Então assim, é uma negociação positiva, ao meu ver, que a gente gastou aí um dinheiro, que seria 1 milhão de euros, 5 milhões e alguma coisa de reais. Só que é uma dívida já que o Benfica tinha com o Corinthians, então não saiu nada do cofre do Corinthians, tá? Continua o dinheiro lá, o que tem, não gastou. Traz um zagueiro que, na minha opinião, chega para ser titular. O problema, obviamente, que a gente até comentou ontem, é o Lucas Veríssimo entra no lugar de quem? Na opinião da maioria dos torcedores que eu vi ontem, é Lucas Veríssimo e Bruno Mendes, Lucas Veríssimo e Murilo. Se for jogar com 3 zagueiros, Veríssimo, Murilo e Mendes. Ou o Caetano como opção. Qual que é o problema? O nosso técnico é o Vanderlei Luxemburgo, que simplesmente não abre mão de ter o Gil como zagueiro. Não abre mão, tá? E a dúvida é essa. O Veríssimo vem para ser banco do Gil, companheiro do Gil, substituto do Gil? É o que eu quero saber, tá? E que o Luxemburgo deve responder pra gente futuramente com as escalações, tá? Mas, de qualquer forma, uma boa contratação da equipe do Corinthians, tá? É um cara que chega por empréstimo, sem custos, um salário, obviamente, alto, tá? E ele vai ter que corresponder em campo.
Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Lembrando que estarei na Neoquímica Arena hoje, tá? Então pós-jogo eu faço direto lá da arena, certo? Se der pra fazer ao vivo eu faço, se não eu faço gravado e publico aí pra vocês. E amanhã, meio-dia, estaremos aqui, tomara que com uma vitória do Corinthians no confronto de ida pela semifinal da Copa do Brasil. Tamo junto, até mais, um forte abraço e vai Corinthians!